Olá, meus caros amigos, como estão vocês? Hoje vamos falar do osso rangedor, o caroço voador, não, o famoso Zé do Picadinho. Bem, também dele nós vamos falar, mas de outro também. No episódio chamado Turno Macabro, de número 72 da segunda temporada, é mais um final de dia no Siri Cascudo. O Lula Molusco vai fechar o restaurante. Nisso, alguns fregueses chegam, mas o Lula Molusco fala que já estava fechando. Nisso, o siriguejo escuta a conversa. Se funcionarmos até mais tarde, ficamos com o seu dinheiro. E agora em diante, o Siri Cascudo está aberto 24 horas por dia. A única pessoa que ficou contente com essa história toda, além do senhor siriguejo, foi o Bob Esponja. Lula Molusco, estou trabalhando na cozinha. À noite. Mas aí o Bob Esponja vai ter que levar o lixo para fora. Ele inicialmente vê aquela escuridão e fica morrendo de medo. Lixo pra fora, à noite. Mas aí, quando o Bob Esponja volta e percebe que não era nada demais o escuro, o Lula Molusco resolve aprontar uma das suas. Ele acaba perguntando para o Bob Esponja se ele não sabia o que havia ocorrido nesse estabelecimento anos atrás. Você sabe. O quê? Eu sei o quê? Você não se lembra? E o Bob Esponja fica todo curioso. E aí o Lula Molusco começa a falar: eu não vou contar, eu não vou estragar o seu dia. E o Bob Esponja fica mais curioso ainda, querendo saber da história. Então o Lula Molusco fala: você não se lembra? Deu em todos os noticiários. Me conta, me conta. Não. É melhor não contar. Isso estragaria o turno da noite para você. O famoso Zé do Picadinho. Famoso Zé do Salgadinho. Não, o famoso Zé do Picadinho. O osso cantador, o osso rangedor, o caroço voador. É, o famoso Zé do Picadinho. Mas aí o Lula Molusco, vendo a curiosidade do Bob Esponja, ele começa a contar a tal da história. Há muitos anos, exatamente neste restaurante. E ele começa a inventar a história na hora ali. E ele conta que era um antigo funcionário do Siri Cascudo. Ele cortou a própria mão sem querer. Quer dizer, desse jeito. E ele a substituiu por uma espátula. E quando este funcionário saía do seu turno da noite, ele foi atropelado por um ônibus fora de horário. E no enterro, ele foi demitido. E com isto, ele jurou vingança. Então Lula Molusco acrescenta que toda terça-feira à noite, quando as luzes do Siri Cascudo começarem a piscar, O Zé do Picadinho vem no fantasma do ônibus que atropelou ele. ele vai atravessar a rua em direção ao Siri Cascudo sem olhar para os dois lados, porque ele já é um fantasma mesmo. Ele irá abrir a porta, chegará perto de você e... Ele faz o quê? Ele pega você. Aí o Lula Molusco tenta acalmá-lo, contando que aquilo era uma simples história que ele tinha inventado. Mais tarde, naquela noite, o telefone toca. O Lula Molusco atende e não há ninguém no outro lado da linha. A princípio, o Lula Molusco pensa que é o Bob Esponja brincando, mas logo ele percebe que não era. Logo após, um ônibus fora do horário para na frente do Siri Cascudo, no meio de uma neblina. Não sabia que os ônibus circulavam tão tarde. E não circulam. O Lula Molusco fica completamente apavorado. O osso cantador, o osso rangedor. E quando o Zé do Picadinho vai atacá-los, O famoso Zé do Picadinho. os dois estão morrendo de medo. E até o Lula Molusco confessa que adora o Bob Esponja.
E nisso eles acabam descobrindo que era apenas um garoto que tentou ligar para o Siri Cascudo e acabou desligando. Posso me candidatar a um emprego? Eu liguei antes, mas desliguei porque eu estava muito nervoso. Eu assisto esse episódio há muito tempo. E sempre quando eu vejo, não tem como não fazer uma ligação direta com o Chico Picadinho. Se você é mais novo, talvez você nem saiba quem é. Por isso eu vou te contar. Francisco da Costa Rocha, nascido e criado em Vila Velha, no Espírito Santo, teve uma infância muito pobre. Seu suposto pai era exportador de café. Por que suposto? Porque ele abandonou sua mãe e ele também. A sua mãe fazia programas e um desses clientes foi o seu pai. Por isso ele nunca assumiu Francisco. Ele não tinha certeza que realmente era o pai dele e sentia muita vergonha também sobre isso. Francisco, muito pequeno, tinha que trabalhar e ele ficava numa casa em Cariacica com uma mulher, não era sua mãe. E o marido dessa mulher frequentemente o abusava. Mas uma coisa que Francisco conta é que ele nunca revelou isso para a mulher que cuidava dele. Era algo que ele sentia muita vergonha. E a sua mãe quase nunca ia visitá-lo. Essa mulher que cuidava de Francisco era agredida pelo companheiro e, para descontar as agressões, ela ia para o lado do mais fraco, atacava o Francisco. E olhem só, um dos passatempos de Francisco era torturar e matar animais. Após ele crescer um pouco, voltou a morar com a mãe em Vila Velha, onde, ao chegar à noite, começavam a vir os clientes. A casa ficava cheia de homens. A mãe mandava ele se trancar no quarto até o dia amanhecer. E ele acabou entendendo que a mãe se prostituía para sustentá-lo. Sabendo desse fato e todos os abusos que ele havia sofrido, gerou uma bomba relógio dentro dele, que culminaria em uma explosão de ódio futuramente. Em sua adolescência, sua mãe humilhava muito, o que o deixou muito agressivo e revoltado. Sua mãe logo o colocou para fora de casa. Ele acabou vivendo, então, de pequenos serviços e alguns furtos. Logo ficou viciado em bebidas e drogas e acabou descobrindo sua bissexualidade. Francisco cometeu seu primeiro assassinato em 1966, na cidade de São Paulo, em um lugar conhecido como a Boca do Lixo. A sua vítima, uma bailarina austríaca chamada de Margarete, vivia há pouco tempo no Brasil. Após Francisco encontrá-la em um bar, os dois bebendo muito, Francisco, com a sua lábia muito parecida com o maníaco do parque, a convenceu de ir para o seu apartamento. Após a relação sexual, Francisco ficou violento. Ele começou a ver aquela mulher como a sua mãe. Ele começou a estrangulá-la com a sua mão e com a outra pegou um cinto e a enforcou. Logo em seguida, ele percebeu que ela estava morta e ele pensou em sumir com o corpo. Tirou o trinco do banheiro e levou o cadáver até a banheira, onde a colocou de barriga para cima. Lâminas de barbear, tesoura, faca, tudo que ele encontrou, ele se utilizou para o esquartejamento dela. Ele levou 4 horas para completar o desmembramento dela. Algumas partes ele descartou dando a descarga no vaso sanitário. Outras ele guardou em pequenos sacos. E o restante em malas. Quando terminou tudo, ele se lavou e esperou seu amigo de quarto chegar.
Quando seu amigo de quarto chegou, ele informou o que havia feito e ele falou que gostaria de informar isso primeiramente aos familiares e depois ele iria se entregar à polícia. Nisso, o seu companheiro de quarto foi direto à polícia, onde informou todo o ocorrido. Francisco, ao ser preso, não esboçou nenhuma reação e, ao cair na mídia o acontecimento, ele ganhara o título de Chico Picadinho. Chico falava abertamente para quem quisesse ouvir. Se ele saísse do presídio, voltaria a cometer crimes. Mas o engraçado foi que, 10 anos depois, simplesmente o libertaram por bom comportamento. Não havia nenhum laudo psiquiátrico para ir contra a decisão judicial. Logo após a sua soltura em 1976, ele encontra Rosemary, uma prostituta que ele leva para um motel. Lá ele mantém relações com ela sem o consentimento dela, além de ter levado uma facada. Ela tenta se defender com socos, mordidas e gritos. Chico, vendo que fugiu do seu controle o seu ato criminoso, ele acaba fugindo. Um mês depois ele volta para aquela região de São Paulo conhecida como a Boca do Lixo. Lá ele encontra a prostituta Ângela, conhecida como a Moça de Peruca. Após beberem bastante, ele acertou o preço do programa e a levou para o seu apartamento onde ele vivia. E novamente, após o término do ato sexual, ele a esquartejou exatamente como ele fez com a primeira vítima e tentou se desfazer do corpo, jogando novamente pela privada, colocando em malas, o mesmo modus operandi do primeiro crime. E desta vez ele consegue fugir. Ele vai para a cidade do Rio de Janeiro. Ele localiza o seu amigo, o mesmo que o delatou no primeiro crime. Novamente, ele vai à polícia e informa todo o ocorrido. Chico Picadinho foi preso 28 dias depois na Praça Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, enquanto ele lia uma revista que falava sobre os seus crimes. Até na época, para sensibilizar a opinião pública, foram divulgadas todas as fotos de suas vítimas, de como ele havia as deixado, o que acarretou em uma pena de 30 anos de prisão. Os laudos psiquiátricos apontam que Chico tem um transtorno de personalidade inespecífica. Após 30 anos completados preso, em 2017, ele atingiu o tempo máximo que alguém pode ficar preso perante a justiça brasileira. Mas desta vez, laudos psiquiátricos não deixaram ele ser solto, ele ficou interditado. Ele ocupa a maior parte do seu tempo pintando quadros, e um de seus livros prediletos é um romance com o título de Crime e Castigo, escrito por Dostoiévski. Bem, meus amigos, eu vou encerrando o vídeo por aqui e só tenho que agradecer a vocês que acompanharam o vídeo até agora. Então, tchau!